Glória a Deus pela sua vida. Queridos, as crianças já podem ir para a sala também, de 2 a 9 anos, ó. Hashtag partiu. Hoje os professores, a Joana e o Marcelo. Amém. Eu vi a luta deles hoje para chegar no culto, né? Para ministrar para as crianças. Podem caminhar, vai ser uma bênção, amém? Eles estão de herói novo este mês, não é verdade? Glória a Deus. Querido, abra em Jeremias, capítulo 50. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Jeremias, capítulo 50. O verso é o 6. Jeremias 50, verso 6. Já vai estar no telão também. Logo, logo. Amém? Vamos lá. Diz bem assim: ora, o meu povo tem sido como ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelas colinas. Elas vaguearam por montes e montanhas e se esqueceram de seu próprio lugar de repouso. Eu vou ler mais uma vez este versículo. Ora, meu povo tem sido como ovelhas perdidas, seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelas colinas. Elas vaguearam por montes e montanhas e se esqueceram de seu próprio lugar de repouso. Diz assim comigo: se esqueceram de seu próprio lugar de repouso. Essa palavra, querido, de Jeremias, é uma palavra que leva para uma condição, ao meu ver, momentânea da humanidade. De que forma, pastor? Ao meu ver, essa condição momentânea da humanidade está condicionada e embasada muito nesse versículo. Por quê, pastor? É porque muitas ou várias ou quase todas as pessoas, de alguma forma, estão sendo pastoreadas, conduzidas. Quando você fala o termo pastorear, quer dizer conduzi-las, guiá-las, cuidar, respaldar, proteger, conduzir, dar pastagem, dar alimento, conduzir de um ponto a outro. E isso é tão interessante que esse versículo de Jeremias, ele é muito, muito forte, que está dizendo que os pastores desencaminharam as ovelhas. E aí você fala: pastor, mas o senhor também não é um pastor? Claro, claro que sou. E por isso, a preocupação contínua em colocar as coisas nos devidos lugares sempre. Como assim, pastor? Queridos, a palavra está dizendo que eles as conduziam, fazendo perambular por colinas, montanhas, e se esqueceram de algo muito simples, que é levar elas ao devido lugar onde elas precisam estar, que é um lugar de repouso. Eu vejo esse texto como um texto assim, onde conduz muita gente, mas para onde encaminha essas pessoas, normalmente leva enfado e cansaço. Diz assim: enfado, cansaço. Isso tudo, querido, é o que o texto está dizendo, que as ovelhas se esqueceram do lugar onde elas descansariam. Porque estavam entre montanhas, porque estavam vagueando por montes, porque estavam nas colinas, elas agora se esqueceram de um lugar onde elas têm seguro o seu repouso. E esse texto traz uma direção sobre como nós devemos enfrentar continuamente um descanso no Senhor. Diz assim: descanso no Senhor. Descanso no Senhor não quer dizer que nós devemos de alguma forma parar. Porque tem pessoas que você fala o termo descansar e fala: opa, agora eu vou ficar bem parado com as minhas atividades, eu vou parar todas as coisas porque eu ouvi falar a palavra descanso. Mas o termo é que esse texto de Jeremias está dizendo que a condução ia para muitos lugares, mas jamais conduzia na direção do Senhor. Por quê? Porque nele nós encontramos descanso. Diz assim: o pastoreio tem que levar ao descanso de quem? Das ovelhas. Como?
Toda vez que você fala assim, pastor, então quer dizer que quando alguém está exigindo muito de mim, eu estou errado? Não, quer dizer que quando alguém não te leva para o lugar certo, essa pessoa está errada em não te conduzir para o lugar certo. Porque encontrar este lugar de descanso, elas se esqueceram deste lugar de repouso. E este lugar de repouso, ele não é possível por um pastor, se não for o bom pastor, o Senhor Jesus. Ele não é possível levar, eu não conseguiria conduzir ninguém a um descanso, se não fosse o próprio Senhor Jesus. Como não conseguiríamos fazer muita coisa, se não fosse através de Jesus. E a palavra está dizendo que muitos conduzem por montanhas, conduzem por vales, conduzem por colinas, vagueiam de um lado por outro, mas poucas estão sendo conduzidas e se esqueceram onde elas encontram um verdadeiro repouso. O que é repouso, querido? Um lugar seguro para descansar. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós precisamos estar nesse lugar seguro para descansar. Você fala, olha pastor, mas eu tenho um dinamismo, eu sou dinâmico. Deus descansou. E Ele descansou tranquilamente após ter criado todas as coisas. Por que nós não descansaríamos? Agora, esse descanso, ele é um descanso no Senhor. E precisamos estar... Pode colocar a imagem? Não sei, tem hoje? Tem. Descanso da alma. Olha que legal. Quando nós descansamos no Senhor, nós encontramos descanso para a nossa alma. Porque muitas vezes a nossa alma está aflita, sim ou não? Muitas vezes a nossa alma está angustiada, muitas vezes a nossa alma está inquieta, muitas vezes a nossa alma está em agitação. E às vezes tudo que nós precisamos é olhar para o Senhor, entender que nele há um lugar de repouso. A Bíblia está nos dizendo que as ovelhas, de tanto perambular por montes, por desfiladeiros, caminhar por lugares de colinas, de tanto caminhar, elas se esqueceram onde é o seu próprio lugar, que é um lugar de repouso. Se esqueceram da sua origem. A agitação é tão grande que não é impossível, querido, esquecer as nossas origens, esquecer de onde nós viemos, quem nos criou e como Ele pode conduzir toda essa estrutura chamada você, chamada eu. Como que Deus pode conduzir essas estruturas? Muitas vezes nós estamos planejando coisas grandes, amém? Sim ou não? Quem planeja coisas grandes aí diz amém. Deixa eu te falar um segredo para coisas grandes. Pessoas cansadas não chegam a lugares grandes e objetivos grandes. Como venceu a maratona cansado? Tem como? Como vencer a atividade física cansado? Como vencer, assim como no físico, como vencer etapas espirituais totalmente arrastando e cansado? E às vezes é necessário, querido, focar nesse ponto, porque esse ponto é uma maneira que nós às vezes vamos arrastando pela vida. Você imagina você caminhar e acordar todos os dias e pegar uma bagagem muito grande, colocar sobre as suas costas e você decidir caminhar com essa bagagem. Olha, eu posso dizer que essa bagagem faria de você uma pessoa cansada e rápido. E certamente, onde você for, alguém que for leve chegaria primeiro. Sim ou não? Chegaria primeiro e chegaria com muito mais descansado. Agora, todos nós, querido, passamos por situações em que nós, às vezes, carregamos malas muito pesadas. As maletas pesadonas da vida. Quem aqui que nunca carregou um pouco de culpa? As pessoas, às vezes, carregam um pouco de culpa. Às vezes, as pessoas carregam um pouco de dores. Que dores? Dores de um passado que não conseguiu o que queria ter feito, dores porque alguém às vezes machucou, dores porque alguém às vezes falou algo que ofendeu, dores porque alguém de alguma forma atingiu direto no coração, atingiu seus sentimentos, e a pessoa vai carregando às vezes essas dores. Quem aqui nunca passou por malas de remorso? As malas de remorso é aquela assim, que você está sempre carregando, mas você fala, olha, eu até pretendo mudar, mas quando eu chego e vejo a cara daquela pessoa, eu não consigo mudar. Quem aqui não carregou uma mala assim? Eu até tento ser diferente, mas quando eu vejo, eu falo assim, eu não posso ser diferente. E tem gente que carrega essas malas de condenação, aquelas de culpa constante sobre si mesmo. Nosso Deus, se eu tivesse
feito isso, se eu tivesse sido assim, se eu tivesse agido assim, assim, assado. Querido, isso se torna um grande fardo, um grande peso. É por isso que muita gente dorme 8 a 10 horas por dia e acorda cansado. E quando acorda parece que está com a mala de muitos quilos, pelo menos 50 quilos, colocada sobre o ombro. E o Senhor fala, olha, não tem como conduzir ovelhas apenas por montanhas. Não tem como conduzir as ovelhas apenas pensando sobre elas, como elas iam andar nas colinas. Porque elas precisam de algum momento se lembrar de novo, porque elas se esqueceram. O texto diz, elas se esqueceram do seu próprio lugar, que é um lugar de repouso. Qual que é o próprio lugar de uma ovelha? Voltar ao seu aprisco original. Quem é o bom pastor? O Senhor Jesus. E qual que é o objetivo da ovelha? Voltar-se para Jesus, porque ali ela encontra descanso. Não tem como ela caminhar constantemente carregando esses malotes grandes de culpa, de tristeza, de angústia, de remorso, de dores, maletas assim grandiosas. E eu vejo, querido, eu sei como é isso. Quando eu falo para você sobre remorso, tristeza, essas coisas, eu percebo como é. Quando você não tem uma mala dessa, ainda pode parecer alguém para jogar uma mala de culpa sobre você. Tentar te culpar por algo que você não tem nada, tentar fazer com que você sinta-se culpado por algo. E isso pode passar na vida com qualquer pessoa. E a pessoa às vezes vai, abraça essa mala e aí vai pela vida com culpa. Ah, se eu tivesse sido assim, talvez teria sido diferente. Quem aqui nunca ouviu falar de alguém que talvez em circunstâncias difíceis, olha como acontece. As pessoas fazem, desfazem, aprontam, às vezes dentro de um casamento, às vezes desprezam a outra pessoa, joga fora, abusa, pinta e borda, e depois fala assim, você será culpada de não estar comigo mais. Mas quem é o verdadeiro culpado? O que deixou este casamento ou aquele que todo dia jogava a pessoa ao desprezo, ao descaso? Traía, enganava. Quem é verdadeiramente culpado? E às vezes tem pessoa que nessa condição assume a culpa. Fala, será que eu não sou culpado de ter deixado? Será que eu não tinha que aguentar isso a vida toda? Uma vida de engano, uma vida de traição, uma vida de adultério, uma vida de pecado. Será que eu não tinha que ter aguentado? E aí às vezes essa pessoa abraça essa mala, ela até consegue deixar fisicamente, mas sai arrastando um caixotão pela vida e não consegue mais ser a mesma pessoa daquele ponto de inflexão em diante. Pastor, qual que é o ponto de inflexão? É o ponto onde enverga, até o dia que quebra. Então é tão interessante que esses pontos, querido, são pontos que Jesus veio para tratar. Não é apenas subir as colinas, porque se pede para você subir uma colina com a mala de 50 quilos, você fala, eu já desisto agora mesmo. Aliás, eu não tenho nem um DNA de subir montanhas. E é tão interessante que eu me lembro uma vez que nós fomos num projeto e nós subíamos umas montanhas. Irmão, eu vou te contar, nós subimos montanha, acho que 2 dias seguidos, subindo montanha, desce montanha, sobe montanha, aí tinha umas cordas, assim, era bem radical mesmo, era bem legal o projeto. Uma hora, se você quiser ir, você fala comigo, eu vou te recomendar lá para você ir. E nós subíamos montanhas, descíamos montanhas. Agora, fato é, enquanto está só você, é difícil, mas ainda vai. Agora, quando você tem que ajudar a arrastar outra pessoa, meu irmão, não tem quem aguenta. Começa a te dar cãibra, você começa a retorcer, de alguma forma você começa a não dar conta daquilo, porque está pesado para você. Imagina você assimilar uma carga que não é sua. Imagina você carregar uma mala que não é sua. E isso, querido, às vezes nós estamos continuamente fazendo, sem perceber. Porque há muitas coisas que nós já deveríamos ter soltado rapidamente. Deixado, literalmente soltado. Pastor, mas eu solto, mas parece que essa mala é aquela maleta de cadeado que tem a algemazinha que está presa assim. Eu até solto da mão, mas parece que ela está sempre, eu solto, parece que ela está sempre agarrada comigo. Parece que a mala e eu somos um só. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. É por isso que a mala, muitas vezes, você não consegue soltar sozinha. É preciso que o bom pastor solte essas malas para você. É por isso que ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados
e sobrecarregados. Olha essa versão, Mateus 11, 28, por favor. Mateus 11, 28. Vamos ler nessa versão que é bem interessante. Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar as suas pesadas. Quem pode completar? Ai, meu Deus. Eu acho que eu estou aqui na frente, amém? Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas. Por que vem cansaço? Por carregar pesadas cargas. E eu vos darei descanso. Agora, poderia um pastor aqui te dar descanso? Não. No máximo, poderia arrumar para você uma caminha, um arzinho condicionado, mas não daria um descanso para a sua alma. Porque quem dá descanso para a sua alma é o próprio Senhor Jesus. Ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai, verso 29, tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Como encontrar descanso? Como encontrar descanso para a alma? O verso 30 diz, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Ele está dizendo assim, pode chegar, chegue até a mim, e eu descarrego a sua carga. Como que ele descarrega a sua carga? Como o Senhor descarrega a sua carga? Queridos, é muito simples. Nós precisamos compreender que o Senhor, Ele não quer que você vá para a sua jornada carregando fardos pesados. Porque em algum momento, com fardos pesados sobre os ombros, você tende à reclamação. Você tende a dizer, eu não aguento mais. Quantas pessoas desistiram de tantas coisas e abandonaram tantas coisas simplesmente por estarem cansadas? Cansadas de espírito, cansadas da sua alma, sentindo pesadas, sentindo que está arrastando pela vida, simplesmente talvez por estar numa direção equivocada, num propósito diferente, aquilo que Deus gostaria, está talvez indo na direção diferente, e para ela todos os dias levantar daquela cama é um grande sacrifício. Queridos, às vezes nós levantamos da cama de forma tão suave, tão alegre, que parece que a sua noite foi mais que suficiente, e você levanta com um sorriso no rosto, agradece a Deus, já parte para o seu dia, porque você sente a sua alma leve. Mas uma alma pesada, ela te faz arrastar e te impede de caminhar por lugares, queridos, que exigem um pouco mais de você. Quem quer vencer, quem quer alcançar coisas grandiosas, coisas extraordinárias da parte do Senhor, precisa entender que não pode rodar pesado. Você não pode carregar culpa. Você não pode ficar carregando, querido, algo a mais do que você pode suportar. Então, se Deus tem um plano para você, o primeiro que você tem que fazer é, soltar. Faz esse gesto assim, de soltar algo. Entregue para o Senhor, para que ficar com o caixote pesado? Entrega na sua alma, diz assim, Senhor, eu quero entregar essa alma cansada. E eu quero repousar, eu quero descansar. A Bíblia está dizendo que o erro dos pastores foi tentar conduzir por colinas, sem fazer com que elas entendessem que existe um lugar original de descanso. Não está dizendo que você não precisa, e talvez não tenha que em algum momento ir a lugares altos, mas quer dizer que em algum momento você precisa prestar atenção qual é o seu ponto de reabastecimento e descanso. Você precisa prestar muita atenção nisso. Que em algum momento é momento de você deitar nos braços do Senhor, se entregar nos braços dEle, corrigir as suas rotas e dizer, Senhor, eu quero descansar nos teus braços. Eu quero descansar, Senhor, debaixo das tuas asas. Isso seria como se o Senhor dissesse, não suba com essas malas neste voo. Elas irão te atrasar e irão te fazer perder o voo. Quem aqui já perdeu o voo? Eu já perdi voo. E não foram poucos, não. De alguma maneira, parece que algo é terrível. Mas também, queridos, de primeira eles faziam umas escalas que era só misericórdia. Um aeroporto de 5 quilômetros sem andar, eu estou exagerando, para você atravessar ele, e aí marcava ali 40 minutos, você tinha que estar no portão, de um portão a outro, você não dá conta. Aí, se você tiver só com a mochila, você ainda, corre.
perna para quem tem. Mas quando você está com umas malotes, umas caixotão, parecendo essas caixas de som, de mala, coloca esses caixotes, uns 3, 2 de pendura, aí você vai, você está tentando correr, aí você erra, não é nesse portão, é no outro. Meu Deus, irmão, você fala assim, para que eu trouxe essa quantidade de mala? Para que isso tudo? Eu não vou conseguir alcançar. E acaba você perdendo viagem por conta do peso que você está. Agora, e na sua vida? Parou para pensar quantas coisas você pode estar perdendo por estar sendo atrasado pelo peso espiritual sobre a sua vida? Já parou para pensar que muitas vezes o Senhor está esperando muito mais do que você avançar, Ele está esperando você nos braços dEle, para que Ele possa de alguma forma te dar descanso necessário, para que você possa repousar nele, para que você possa confiar nele, para daí sim você estar leve para seguir adiante? Isso é muito necessário. Às vezes, querido, as culpas, as circunstâncias são difíceis, os erros. Quem nunca errou? E às vezes a pessoa erra e ela fica ali se martirizando com aquilo. O Senhor fala, calma, nele você encontra pasto. Calma, que nele você encontra descanso. Não vai poder ir muito longe se você estiver pesado na vida. Você não vai conseguir ir muito longe. Em algum momento você vai querer abandonar tudo. As pessoas que estão lutando, trabalhando todos os dias, precisam prestar atenção nisso. Se você não descansar no Senhor, em algum momento você vai querer abandonar tudo, vai querer deixar tudo para trás. E deixa eu te dizer uma coisa, quando nós abandonamos as coisas, nós perdemos muito. Eu não sei você, mas eu já teve etapa da vida que eu escolhi abandonar, e eu deixei de ganhar muito por ter abandonado. Agora tudo que eu tinha não era um grande problema, maior do que cansaço. Só era cansaço. Só era ter ido para os braços do Senhor, descansado, e depois retornado com todo o ânimo, todo o gás, para seguir adiante. E etapas que às vezes são, assim, de alguma forma perdidas pelo cansaço. Salmos 23, 1. Todo mundo conhece, né? O Senhor é o meu? Quem é o seu pastor? Amém. Quem é o nosso pastor? Quem é o nosso pastor? Eu vou perguntar de novo, porque não pode existir dúvida que Ele é que te pastoreia, Ele é quem te sustenta, Ele é quem entrega pastos verdejantes para você. Se Ele, querido, Ele coloca as mãos sobre a sua vida, há descanso. Diz bem assim, o Senhor é o meu pastor, por isso nada, se Ele é o meu pastor, não haverá falta. Por que já começa esse salmo assim? Por que esse salmo já começa, o Senhor é meu pastor? E o fato dele ser meu pastor, nada faltará. Diz assim, quando o Senhor me pega nos seus braços, eu posso confiar que nada me faltará. Você sabe qual é o problema de não haver descanso? Por que muitas pessoas não descansam? Porque não confiam que nos braços do Senhor estarão amparadas. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor é o nosso pastor. Você precisa descansar e confiar nos braços dele. Você precisa em algum momento dizer, Senhor, eu sei que o Senhor é o meu pastor e que nada vai ser retirado de mim enquanto eu descanso. Sabe qual é o problema que as pessoas não descansam? Medo de que algo piore na vida delas. Não descansam por medo de alguma coisa, de não resolver como elas. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você assimila uma mala dessa de culpa, de condenação, de tristeza, toda vez que você quer andar com essa mala por aí, você está dizendo basicamente para o Senhor que você não confia a ponto de liberar descanso para a sua alma. Porque se você entrega tudo isso ao Senhor, querido, Ele está dizendo para nós assim, nada me falta, fica tranquilo que Ele resolve todas as coisas, amém? Olha para quem está mais perto de você e fala, fica tranquilo, fica em paz, o Senhor resolve as suas causas. Deus resolve as suas causas, querido. Ele sabe até onde você vai.
Se ele, querido, olha, se o Senhor não souber, querido, o tamanho da sua carga, ninguém mais saberia. Você precisa entender isso, que Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você sofre, Ele sabe quando você chora, Ele sabe o porquê você chora, Ele sabe as coisas que estão acontecendo na sua vida continuamente. Se nos braços dEle você não encontrar descanso, eu te digo, você será uma pessoa cansada para sempre. Se você não confiar nele, querido, Ele é o único que pode te dar descanso. Ele é o seu pastor, Ele é o único que pode te dar descanso. O verso 2 diz, em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Por que verdes pastos? Porque Ele não te faz descansar te faltando. Ele faz descansar completando. Diz assim comigo, o Senhor não me faz descansar faltando. Ele me faz descansar completando. Pode descansar em paz, que o Senhor vai abastecer a sua vida. Pode descansar, pode chegar, Senhor, eu não posso estar muito preocupado, querido. Tem tanta gente caminhando em preocupação contínua, não consegue dormir. Eu de vez em quando eu sou acometido por alguns ataques de preocupação. O fato de ter muita coisa, conduzindo muitas coisas, e aí de vez em quando aquela preocupação vem e quer tirar o sono. E eu falo assim, de alguma maneira, eu reflito, medito e falo, deixa eu ir para os pastos verdejantes, para os braços do Senhor, porque nele eu encontro descanso. Se Ele não puder resolver a sua causa, eu tenho certeza que você não poderia resolver. Se Ele não pudesse resolver a minha causa, eu não poderia de forma alguma. Então é por isso que eu sei que Ele pode resolver a sua causa, Ele pode resolver a minha causa, e por isso eu encontro descanso confiadamente nele, amém? Então nós temos a obrigação de viajar leve. Por que obrigação? Porque você não vai querer viajar pesado. Viaja leve, meu irmão, minha irmã. Viaja sem estar com esse peso. Sabe, se você quer avançar na sua viagem, no seu propósito, na sua vida, na sua rota, tira todo o peso que talvez tenha sido lançado sobre as suas costas. Todo o peso. Sabe, tem muita gente que lança tanto peso sobre as costas da gente, que em algum momento você tem que chegar e falar assim, ó Senhor, eu vou dividir essas cargas aqui, porque eu não dou conta. Eu não dou conta. Muitas vezes você se sente cansado. Nós, para descansarmos, querido, precisamos de coisas bem ajustadas. Eu vejo que na minha casa é assim. Eu, qualquer momento, se falar assim, vamos, está na hora, é hora de descansar, eu vou descansar, e eu encosto a cabeça, parece que desligo. Morreu. A minha esposa, ela já não é assim. A minha esposa, para descansar, ela precisa que tudo esteja resolvido. Como? Ela, para descansar, ela precisa, se a pia está em ordem, se a casa está em ordem, se a roupa está em ordem, se tudo está em ordem. Aí, a partir desse momento, vai gerar para ela condições de descansar. Por quê? Porque ela condiciona o descansar, tem que estar com as coisas bem ajustadas. E eu sei como é isso, e a maioria das irmãs é assim. Às vezes só descansa depois que está tudo feito. Descansa às vezes só depois que está tudo pronto. E isso, querido, às vezes, olha para você entender. Isso na vida física talvez não te prejudique muito. Mas na vida espiritual, se você tentar resolver tudo, qual sentido faria de você correr para os braços do Senhor? Não teria sentido. Então é nesse momento que você precisa entregar-se nos braços do Senhor e confiar que você está no melhor lugar do mundo, amém? Confiar nele. É tão interessante que nós muitas vezes somos acometidos de medo. Achamos que o Senhor não vai resolver. Achamos que o Senhor não vai ter a resposta. O Senhor não vai aliviar a carga. O Senhor, às vezes nós pensamos dessa forma, irmão. Por quê? Pelo medo. Muitas vezes o medo toma conta. Muitas vezes o medo entra, sabe, de alguma forma. E olha que quando você é tomado pelo medo, você fica em estado de alerta. O seu cérebro não distingue o real do imaginário. Uma pessoa com medo, ela está em estado de alerta constante. Ela ativa a amígdala cerebral. Ativando a amígdala cerebral, ela está em estado de alerta.
É como se tivesse uma onça de frente dela e ela está sendo, naquele momento, pronta para se defender. E é por isso que os olhos esbugalados, a respiração ofegante, o coração taquicardia. É ou não é? Não é dessa forma quando está com medo? Quando você passa o medo, você não treme todo? Tem gente que até urina nas calças. Porque o seu cérebro prioriza o seu sangue. E ele prioriza o seu sangue para 3 partes: músculos, aparelho reprodutor e intestino. Essas 3 partes utilizam mais sangue porque foi ativado o mecanismo de defesa. Agora, repare que de onde saiu mais sangue? Do seu cérebro. Você em defesa, você pensa 1000 vezes pior. Você não consegue pensar quando está com medo. Quando você está com medo, você não pensa muito bem, você não encontra soluções. Você vê sua respiração muito ofegante, seus batimentos todos desordenados. Tudo isso por estar em estado de alerta. Agora, onde você pode encontrar repouso para este medo? Diz assim: confiando no Senhor. No Senhor, nós conseguimos encontrar certezas. Por que temer? Não temas. Por que temer? Por que caminhar com medo todos os dias do que possa ser a próxima fase? Eu posso te dizer que a próxima fase vai ser espetacular, amém? Só fica tranquilo e descansa no Senhor. Todas as vezes que você pensou que você não passaria daquela fase, aqui está você. Você conseguiu passar. Todas as vezes que você pensou que não ia dar, deu certo. Todas as vezes que você pensou que não seria bom o suficiente, você conseguiu. Por que você não passaria mais uma vez? O Senhor, Ele é a nossa segurança. É por isso que a palavra disse: olha, muitos pastores estão caminhando em lugares altos, mas sem conduzir as ovelhas para um lugar de descanso. Deixa eu te falar uma coisa, eu te convido a descansar no Senhor. Para a sua próxima jornada, você precisa estar bom, estar bem, estar descansado espiritualmente, sabe, com a alma todo espiritual leve. Você respira fundo, você fala assim: eu posso avançar, porque eu estou bem. Eu posso avançar porque eu não tenho amarras, eu não tenho fardos pesados lançados pelos meus ombros. Ninguém pode me culpar. Ninguém pode me condenar, porque em Cristo Jesus toda condenação foi anulada, cancelada. E às vezes o inimigo ele tenta ficar jogando culpas. Às vezes nós pegamos as culpas assim e assimilamos ela como se fosse nossa. Às vezes nós pegamos o medo e abraçamos o medo e falamos: realmente, meu Deus, o que será do amanhã? O que será da minha vida amanhã? O que será da minha vida nos próximos meses? O que será da minha geração? Eu vou casar, eu vou ter filhos. Outros falam: será que eu vou me livrar daqueles boletos? Outros preocupados com uma série de coisas. Deixa eu dizer: descansa no Senhor. Confia nele. Sabe, se o seu coração, eu sei que a sua vida já está entregue ao Senhor, confia nele de todo o seu coração. Confia nele com todas as suas forças. Sabe, querido, por que o Senhor nos associou a ovelhas? O Senhor nos associou a ovelhas porque ovelhas só descansam em uma condição. As ovelhas, animaizinhos mesmo. Elas só descansam quando não há nenhum ruído. Tem que ser zero. Só o balido delas mesmo. Quando não há nenhuma movimentação diferente. As ovelhas só descansam assim. Porque senão elas ficam agitadas. Elas ficam agitadas dentro do aprisco, muito agitadas. Se tiver qualquer presença diferente, um barulho, elas não descansam. Elas ficam agitadas, totalmente agitadas. Sabe o que acontece na nossa vida? Às vezes qualquer tensão na nossa vida
nós somos levados a não descansar e não confiar. Qualquer momento de tensão, qualquer circunstância difícil que deve ser resolvida, qualquer área complicada de ser resolvida, às vezes nós somos levados para essa área de tensão. E nessa área de tensão, às vezes nós não conseguimos descansar, porque estamos aflitos, preocupados. O Senhor, Ele sempre tem uma boa resposta. Ele tem a melhor resposta para nós, amém? Ele é a solução, Ele é a saída. Agora as ovelhas, elas não podem descansar se elas não tiverem pastor. Porque qualquer barulho, ela não descansa. Diz assim, ovelhas não podem descansar se não tiver um pastor. Muito forte isso, né? Nós não podemos descansar se não tivermos um pastor. E olha que eu estou dizendo do nosso pastor, Senhor Jesus. Só podemos descansar nele. Por mais que você tente descansar, a ovelha não consegue descansar se tiver ruído, agitação. Ela só descansa na presença do pastor. É por isso que o Salmos 23 é escrito: em verde paz me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Porque o pastor, ele dá o descanso, ele dá o pasto, e ele dá as águas. Muitas vezes você está cansado, porque você pensa que de você mesmo fluirá a sua própria solução, o seu próximo passo. Só que o Senhor Jesus, Ele vem na nossa vida dizendo assim, filho, fica tranquilo, descansa. Você vai encontrar pastos verdejantes, porque eu vou te conduzir por águas tranquilas, porque eu vou te levar a pastos verdejantes. Você não vai precisar sair para um deserto árido. Como pastor da nossa vida, querido, o Senhor quer nos dar descanso, quer nos trazer alívio para a alma, alívio para o nosso espírito. O Senhor, Ele quer nos guardar, Ele quer que nós tenhamos a confiança de dormir confiadamente, entendendo que Ele está guardando a nossa casa, que Ele está guardando os nossos negócios, que Ele está guardando a nossa família, que Ele está guardando a nossa geração. Deita e descansa. Essa noite vai para a sua casa, sabe, as suas lágrimas, as suas circunstâncias, entrega para o Senhor e deita e descansa. Fala, o Senhor está comigo, Ele me traz sobre pastos verdejantes, Ele me faz descansar. Ele me faz com que minha alma esteja em descanso contínuo e não agitada, tirando o meu fôlego de vida. Muitas pessoas já não conseguem nem expressar a palavra de tão agitadas que elas estão. A ansiedade tomou conta. Parece um peixe quando você tira ele da água, assim. Tanta ansiedade corroendo por dentro. Sabe, o Senhor é a sua resposta nessa noite. Ele é a nossa resposta nessa noite. Ele é o nosso pastor, é nele que nós descansamos, porque Ele tem a resposta certa para a sua vida e para a minha vida. Ele tem a resposta certa para nós. O problema desses pastores das montanhas que nós lemos, que levavam pelas montanhas, é porque eles não entendiam que o descanso vem no Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Por mais que nós caminhemos por muitos desafios, o descanso vem do Senhor. É como se Ele segurasse nas suas mãos e te dissesse, eu sou o seu descanso. Confia, confia, confia no Senhor. Isaías 26, 3, diz bem assim, Isaías 26, 3. Isaías 26, 3, diz, ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda confiança. Diz assim, toda.
Toda, mais forte, toda. Não, gente, tem que vibrar um pouco. Toda a confiança. Nenhuma confia em você, nada, nem 5% para você de confiança. É toda a confiança nele. Mantém-se em paz. O Senhor guardará em perfeita paz. Ele guardará em perfeita paz. Ele guardará em perfeita paz. É ele dizer assim: eu estou tomando o seu coração, os seus pensamentos, estou alicerçando esses pensamentos, porquanto a sua confiança está em mim. Era como se ele dissesse: segue confiando, e você encontrará respaldo para viver em paz. Quantas pessoas não dariam de tudo para ter paz? Quantas pessoas estão gritando e clamando por paz, porque não tem paz? Estão desesperadas, nervosas, carrancudas, né? Literalmente, estão bravas. Quantas pessoas estão dessa natureza? Quantas pessoas pela manhã parece que mais chuparam limão? Estão com um semblante esquisito, feio, porque parece que estão de mal com a vida, tudo por estarem cansadas. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. O que acontece é que, quando não temos o descanso do Senhor, nós começamos a equivocar. Por isso que é muito sério descansar. Quando não há descanso do Senhor, começamos a viver o equívoco. Quem é que já tentou dirigir muitas horas, cansado? Queridos, eu já precisei dirigir muitas horas e muito cansado. E eu confesso, umas 2 ou 3 vezes eu já atravessei faixa e acordava. Porque passa naqueles, eu não sei como chama aquelas pecinhas que treme o carro. Acho que é sonorizador, uma coisa assim. É despertador de estrada. E eu retomar para a faixa onde eu estava dirigindo a vida. Então não é difícil você equivocar quando tem cansaço. Nós erramos muito por estar cansados. Nos faz errar bastante se andarmos sobrecarregados, cheios de tensão, cheios de culpa, cheios de coisas não resolvidas com o Senhor. E aí você pega e vê que isso te pesa muito. Isso vai te pesando, e é como se você tentasse ir uma jornada mais longe, mas o cansaço vai te fazer equivocar. Por isso, ovelhas de Jesus, descansem nele. Para diminuir o equívoco da vida, descanse no Senhor. Para diminuir os erros, descanse no Senhor. Porque uma pessoa que, por mais que ela durma 10 horas, se ela não descansar no Senhor, ela levanta como se não tivesse dormido nenhuma hora. E tem muita gente que está levantando de manhã com vontade de dormir. Parece que eu não dormi nada. Parece que eu nem preguei os olhos. Isso não é por falta de horas. Quando é falta de horas, é extremamente natural. Eu estou dizendo de pessoas que estão angustiadas, sobrecarregadas, que estão precisando de refúgio, conforto do Senhor nessa noite. Estão precisando descansar no Senhor nessa noite. Estão precisando deitar nos braços do Senhor nessa noite. Amém? O que passa é que um caminhão de consequências vem do cansaço. Por isso que avançar, precisamos compreender o cansaço, porque ele é muito traiçoeiro. Se você vai dirigir por uma rodovia cansado, o sono não vai bater no seu ombro e falar, eu vou ir agora. Ele não vai te bater no ombro, você simplesmente vai ser roubado pelo sono e talvez você provoque um acidente. Talvez você equivoque, erre, por estar cansado. Deixa eu te falar uma coisa. Você cansado é um grande perigo para a sua própria vida. Amém? Aponta para um irmão e diz, irmão, você cansado
é um perigo para você, é um perigo para sua família, é um perigo para sua empresa, é um perigo para os seus negócios. Você cansado é um perigo. Parecemos uma bomba nuclear. Qualquer pessoa cansada, ela é um perigo. Por isso que precisamos do Senhor, amém? Quantas decisões precipitadas. Eu às vezes fico olhando as decisões precipitadas. Eu fico pensando, meu Deus, falta descanso. Às vezes eu fico vendo as ações equivocadas. Às vezes eu vejo a mente inquieta, aquela mente barulhenta, cheia de ruídos. Às vezes eu vejo as emoções abaladas. As pessoas que no mesmo minuto que está sorrindo, está chorando, oscilando com as suas emoções. Às vezes no mesmo minuto que ela está de boa, ela já está com o cabelo arrepiado. As emoções oscilando. Você precisa de descanso do Senhor. Não é dormir, é descanso do Senhor. Nele nós encontramos pastos verdejantes e águas tranquilas. Nele nós encontramos, querido, um grande propósito. Nossa paz muitas vezes está conectada com o pastor. Mas muitas vezes a nossa paz está conectada com as circunstâncias. Como que funciona a paz em você? Como que funciona a paz em nós? Muitas vezes a nossa paz é condicionada às nossas circunstâncias. Depende, pastor. Se tiver bom, aí está tudo bem. Se tiver mal, daí está tudo mal. Isso não é paz. A paz que excede todo entendimento, ela vem do pastor, do Senhor Jesus. Tá bom? Toda vez que eu falar o pastor hoje, é o Senhor Jesus. A paz que excede todo entendimento vem dele. Então, se você, querido, não está conectado ao pastor, provavelmente a sua paz vai estar embasada nas circunstâncias. É por isso que toda vez que algo ruim acontece, você parece um marimbondo. É por isso que toda vez que acontece algo difícil, você desequilibra, fica louco. Mas a nossa paz deve estar centrada em quem? No pastor. É pouco compreendido nos dias de hoje por que alguém consegue manter paz, independente das circunstâncias. A resposta é que quando a nossa paz está conectada no pastor, ela não está conectada nas circunstâncias. Ou seja, não importa o que aconteça, eu viverei em paz, porque eu estou nos braços do Senhor. Não importa o que aconteça com você, você deve estar em paz, porque você está conectado com o Senhor e não com a circunstância, porque no Senhor Ele muda as circunstâncias. Agora, se toda vez que você se conecta com a circunstância, se algo bom acontece, você está de sorriso de orelha a orelha. Mas se algo ruim acontece, você desmorona. Conecte a sua vida com o pastor, porque nele você encontra paz que excede todo entendimento. As pessoas sequer vão entender como você vai ter paz naquele momento, mas você se recompõe porque o Senhor está sobre a sua vida. Paz que excede todo entendimento. A nossa paz não pode estar presa às circunstâncias. A nossa paz precisa estar junto do pastor, do Senhor Jesus. Diz assim comigo, a minha paz, não, mais forte, a minha paz deve estar conectada com o Senhor Jesus. E nunca, não, mais forte, e nunca com as circunstâncias. Porque as circunstâncias fazem assim, né? Hora bom, hora ruim, dia de sol, dia de chuva, tempestades, é ou não é? Sim ou não? Então, precisamos conectar com o Senhor. Mateus 6:27 diz assim, qual de vós, por mais que se preocupe, quem são os preocupados aqui nessa noite? Essa é para você também, tá bom? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir?
Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos preocupeis, dizendo o que iremos de comer, que iremos de beber, ou ainda com que nos vestiremos. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe o que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não ande preocupado. Busque o reino de Deus. Não ande preocupado. Porque o Senhor, antes mesmo de que você fale dos seus problemas, Ele já conhece a sua vida. Ele sabe da sua história, Ele sabe das suas aflições, Ele sabe das suas dores, Ele conhece as nossas lágrimas, irmão. Não ande preocupado, o Senhor conhece as nossas lágrimas. Não ande preocupado com maletas e cargas pesadas. Solta e descansa nele, em nome de Jesus. Descansa nele. No 34 diz: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará sua própria preocupação. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Cada dia traz o seu próprio mal. Não fique preocupado. Siga adiante. Confie nele. Porque muitas vezes, querido, não cremos que estamos debaixo das mãos dele. E se você não crê, está debaixo das mãos dele, você não vai conseguir descansar no Senhor. Você precisa crer, estar nas mãos dele, porque debaixo das mãos dele você vai descansar. Ah, mas eu estou cansado, pastor. Ele está dizendo que preparou o pasto, amém? Ele preparou o pasto, ele preparou o descanso. Então relaxa. Que não está no seu controle. Ele preparou o pasto e ele preparou descanso. Então, relaxa. Não está no seu controle. Você sabia que mais de 90% das suas preocupações sequer irão acontecer? O que você está preocupado hoje provavelmente nunca chegará a acontecer. Nunca. São problemas muito mais criados por uma mente inquieta do que problemas de verdade. É agitação e o burbúrio, preocupação. Como vai ser? Calma. Cada dia traz o seu próprio mal. Não antecipe o mal de um dia sem saber se ele irá acontecer ou não. Amém? Calma, descansa no Senhor. Salmo 103:1. O salmista diz bem assim, um salmo davídico. Bendiz a minha alma ao Senhor e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as suas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e de misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Quem confia no Senhor não envelhece como uma pessoa que não confia. Quem confia no Senhor envelhece menos do que quem não confia, porque está descansando no Senhor, amém? O Salmos 91:1 diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre de sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento.
Sabe, você deixou o seu lar hoje pedindo ao Senhor que falasse com você. Talvez você veio disposto a fazer muitas guerras, muitas batalhas. Talvez você veio com disposição de um leão. O Senhor fala, descansa. Porque se você estiver cansado, carregando fardos pesados, você não vai conseguir ir para a próxima fase. Sabe, queridos, quantas vezes eu tenho que reclinar e falar, Senhor, só o Senhor me dá descanso. Quantas vezes eu tenho que repousar nos braços do Senhor e dizer, se não fora do Senhor eu não teria descanso, Pai. Sabe, talvez nessa noite é uma noite que você deva dizer, papaizinho querido, eu tenho andado tão aflito, tão cansado, preocupado com o que vai ser, como que as coisas vão acontecer. E o Senhor vem nessa noite e nos fala, descansa, relaxa. Descansa no Senhor, porque Ele tem um plano para você, Ele tem um plano para nós, Ele tem um plano para nossa casa, para nossa família, para nossa igreja, para nossa geração. Descansa no Senhor. Sabe, não importa o que passe, descansa nele. Sabe, entrega o seu coração, entrega o seu entendimento. Sabe, Senhor, nós não queremos ficar aflitos, Pai. Oh, meu Deus, hoje o teu filho, a tua filha, Senhor, que quando vai deitar, tem derramado lágrimas, enxugado discretamente as lágrimas. Meu Deus, quantos são os provedores, os pais, os homens, que muitas vezes estão cansados de prover, que parece uma guerra infinita. Quantas vezes os nossos homens, os nossos guerreiros, mesmo estando cansados, eles se levantarão em mais uma semana, e irão batalhar de novo, irão se levantar de novo, porque eles sabem que precisa fazer aquilo que deve ser feito, independente das circunstâncias. Mas eles têm caminhado muitas vezes dizendo, eu estou cansado. Sabe, Senhor, nessa noite, Pai, o Senhor é descanso para nossa alma. O Senhor é descanso, refrigério para a nossa vida, refrigério para o seu povo. É no Senhor que nós descansamos, Deus. Sabe aquele guerreiro que desperta todas as manhãs e fala, eu vou buscar o pão, eu vou trabalhar. E que muitas vezes a sua alma tem gemido, cansado. O Senhor nessa noite está dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor nessa noite está nos dando descanso, querido. Entrega as tuas angústias nos braços dEle. Entrega as suas inquietações nos braços dEle. Entrega todas as preocupações nessa noite e fala, Senhor, eu quero ter uma semana abençoada, Deus, mas eu tenho andado tão cansado. Ele vai dizer para você, descansa na sombra do Onipotente. Entra no esconderijo do Altíssimo e descansa nele. Entra na sombra, debaixo das asas do Senhor nessa noite e diz, Senhor, eu estou debaixo das tuas asas e eu descanso debaixo das tuas mãos, porque no Senhor eu confio. Porque no Senhor eu encontro o refúgio para minha alma, aquilo que eu busco como refúgio para minha alma, é no Senhor que eu encontro a resposta certa, é no Senhor que eu encontro a solução para a minha vida, é no Senhor que eu encontro toda a minha solução. Ó Deus, descanso para a alma, Senhor. Ó meu Deus, para todos que estavam cansados, oprimidos, vivendo dificuldades, aflições, Pai. Ó Senhor, traz alívio nessa noite, traz descanso espiritual, traz alívio para a alma, Pai amado. Ó meu Deus, recobra o vigor dos teus filhos, Pai. Ó meu Deus, derrama um vigor sobrenatural no descanso.
Oh meu Deus, eu sei que nesse período de descanso os teus filhos encontrarão repouso e pasto verdejante. Eu sei que nesse período de descanso o Senhor vai liberar ideias extraordinárias, vai liberar soluções extraordinárias, porque é o Senhor que é a resposta para a nossa vida. Eu sei, Pai amado, que nos teus braços nessa noite nós encontraremos refúgio. Nos teus braços, nas tuas mãos, nós encontraremos, Pai amado, cuidado. Nos teus braços, nas tuas mãos, nós encontraremos, Pai amado, todo o respaldo da nossa alma. Nos teus braços, nós encontraremos conforto. Em nome de Jesus. Pai, nós declaramos nessa noite o Senhor sobre a nossa casa. O Senhor sobre a nossa vida, o Senhor sobre o trabalho dos teus filhos, o Senhor sobre as áreas sentimentais dos teus filhos, o Senhor sobre as áreas espirituais dos teus filhos, o Senhor sobre toda alma neste lugar, nessa noite. Nós declaramos na autoridade do teu nome, descanso seguro no Senhor. É o Senhor quem toma nos braços cada vida neste lugar. É o Senhor, Pai amado, que derramou do teu precioso sangue para nos libertar, para nos liberar de todo o castigo, para nos liberar de toda causa, Pai amado, não resoluta. É o Senhor, meu Deus, que tomou nos teus braços, Pai. É o Senhor que foi crucificado em um madeiro para que nós pudéssemos ter liberdade, para que nós pudéssemos ser livres, que tirou todo o cativeiro do teu povo. Então nessa noite, meu Deus, nós entregamos as inquietações. Diz assim comigo: eu entrego. Não, mais forte: eu entrego toda angústia ao Senhor. Eu entrego toda preocupação ao Senhor. Não, mais forte: eu entrego toda preocupação ao Senhor. Eu entrego toda tristeza. Não, mais forte: toda tristeza eu entrego ao Senhor. Toda e qualquer angústia nós entregamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, nos teus braços. Nós declaramos o Senhor como fortaleza espiritual. Nós declaramos o Senhor, Pai amado, sobre nós, sobre cada vida, no nome de Jesus. Amém. Amém? Se você puder, querido, adorar ao Senhor, eu queria que você se colocasse de pé, se você puder.